Olá a todos, bem-vindos a mais um 193 BombaCast. Esse é o podcast onde você conhece um pouco dos bastidores do Corpo de Bombeiro, ouve histórias e histórias de bombeiro. E hoje, nesse dia especial, nós estamos recebendo aqui o nosso 46º comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Manuel Antônio da Silva Araújo. Coronel Manuel, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele, foi meu comandante no primeiro GB, acho que era GBS ainda na época, primeiro GBS, Coronel Antônio, e foi nosso comandante, 46º, como já disse, e estamos recebendo ele hoje aqui no nosso podcast, aqui na sede da nossa Fundabom. Bom dia, comandante, como está o senhor? Bom dia, é uma grande satisfação estar sendo recebido aqui na sede da Fundabom. A gente já faz algum tempo que saiu, e realmente é um prazer estar de volta vendo alguns amigos aqui que a gente não tem a oportunidade de ver sempre. Estamos aqui com muita satisfação. Obrigado, comandante. O senhor sempre foi um comandante presente, né? Porque eu, depois o senhor aposentou, eu ainda fiquei aqui um tempo, como capitão. Eu era capitão, acho que quando o senhor aposentou, trabalhei no gabinete. E o senhor é uma pessoa que sempre nos prestigiou, sempre vinha aí nos nossos eventos, conversava com a gente. Então, eu considero o senhor um comandante próximo, né? E por ser próximo, eu já vou disparar logo a primeira pergunta para o senhor aí. Não. Comandante, o que levou o senhor, qual foi a motivação que levou o senhor a entrar na Academia do Barro Branco? Na Academia do Barro Branco, eu estava fazendo concursos, né? Porque a gente tinha uma vida do interior, de mato, de roça, então não tinha oportunidades, né? Não tinha oportunidade. O senhor não é de São Paulo? O senhor não é de São Paulo? Não, eu sou da Bahia. É verdade, o senhor é da Bahia. Eu sou um dos últimos que veio de Pau de Arara. De Pau de Arara até Teófilo Otoni. De lá para cá já tinha trem. Aí viemos de trem para cá. Aí ficamos aqui em Santo André e tal. Aí meu pai teve algumas dificuldades, nós fomos para a roça. Porque na roça tinha condições de sobreviver com... Naquela época a quantidade de filhos era 1 por ano, né? Então minha mãe já tinha... Eu acho que eu já tinha uns 8 filhos quando veio para cá. Aí nós fomos para a roça que tinha oportunidade de alimentar, né? Pelo menos não passava necessidade na roça, né? Nem sei porque hoje o índio passa fome, não entendo, porque o índio passa fome onde tem lugar para plantar, tem tudo, né? Então a gente foi sobreviver na roça. Aí com 6 anos de idade, graças à minha mãe muito incentivadora e meu pai tinha alguns conhecimentos também, aí trouxe a gente para estudar, para a cidade. Com 6, 7 anos eu vim. Na época entrava com 7 anos, no primeiro ano do grupo escolar, né? Que era naquela época. Isso ainda no interior de São Paulo? Já no interior de São Paulo, em Santa Isabel. Santa Isabel. Né? Aí andava da roça para ir na escola, era 7,5 km, coisa assim. E voltar a pé no chão, né? Não tinha Havaiana, não. Aí eu fiquei pensando, né? A minha mãe incentivava muito a estudar, porque se quisesse vencer na vida, tem que estudar. A ideia era essa, que tem que estudar. Aí até minha mãe falava uma história que eu sempre contei, que ela falava assim, a gente perguntava, mãe, o que vai ser quando crescer, né? Aí ela falava, não, vai ser quando crescer, na época tinha tido, estava começando os militares a assumir, 64 aí, não, você vai ter que ser, se quiser, tem que ser general. O nome tem que ser general. Então, tem que estudar para ser general. Tem que estudar muito. Aí a gente vem estudando, mas depois a gente foi fazendo ginásio, admissão, ginásio e colegial, que na época fazia ginásio, mais o colegial. Tinha admissão para entrar, Tinha admissão para entrar no colegial. E aí a gente começou a pensar, né, e ouvir e tal, entrar nas escolas militar, que é a escola ou concurso público, né? E não dava para pagar a faculdade, na época não tinha como pagar a faculdade. Porque você arrumava Nós estamos falando aí do final dos anos 60, começo dos 70, é isso, né? Terminou, 70, concluiu ali. Nos anos 70, que naquela época, eu não sei por que hoje o adolescente com 13 anos não pode trabalhar. Eu tirei minha carteira profissional de menor, tenho até hoje, com 13 anos de idade, e fui trabalhar na fábrica, fábrica de fiação. E na época o dinheiro tem que levar para casa, né? Não ficava com o dinheiro do salário, né? 13 anos de idade, hoje com 18 você tem que ser aprendiz, não sei porquê. Eu com
13 anos já sabia trabalhar sozinho, né? Aí a gente ouvia falar de onde estudar e tal. Aí os amigos lá falavam, não, mas tem nas escolas militares que você, além de estudar, ainda recebe um ajuda de curso. É nessa que eu vou, né? É nessa que eu vou. Aí eu comecei a fazer, fiz na aeronáutica, marquei os exames para fazer aí, EPICAR. Aí eu tinha um sargento, um tigão lá, que o filho dele estudava comigo. Aí ele me trouxe de carona. Força Pública. Força Pública. Aí ele me trazia o filho dele e eu vinha de carona para fazer o exame no Barro Branco, para o CP ainda. Não, eu já tinha no colegial. Mas aplicou, se inscreveu? Fiz os dois. CP, os dois. Aí passei no CP e ele não passou. Ele se deu bem na vida, ficou um cara bem de vida e tal. Mas aí eu fiquei foi assim que eu entrei Mas entrei mais porque falaram, você vai ter uma escola que vai ter formação. Você vai ter roupa, cama, comida. E salário aí, eu quero isso aí. Mas interessante, tem essa história de muitos de nós, né, comandante? História de muitos. História de muitos. O pessoal que não tinha aquela. É muito difícil, berço de ouro não existia. Não. Eu não sei nem se existia berço, a gente dormia na esteira de taboa, porque a cama se enrolava e foi atrás da porta. Né? E que ano foi isso, comandante? Que ano o senhor ingressou no Barro Branco? Barro Branco eu ingressei em 1975. 75. 21 de abril. Essa data, pelo menos, eu ainda lembro, né? A turma de Tiradentes. Aí o senhor formou na turma de 79 no CFO. Não, no CFO 78. 78, teve uma redução, verdade. Eu fiquei um ano no CP, okay. Fiz a ponte aérea, a famosa ponte aérea. O senhor é ponte aérea. Aí fiz o CFO reduzido lá, saí em abril, 21 de abril mesmo, de 78. E quando o senhor veio para o Corpo de Bombeiros? Em 1980 eu fiz o CBO. Tá. 1980. Teve um período trabalhando no choque. Eu saí da academia, fui direto para o COI. Não sei porquê, eu fui direto para o COI. Mas eu vivi no mato, né? Então não tinha medo dessas coisas. Fui para o COI. Aí, como aspirante, eu escolhi as unidades Assembleia. Assembleia não podia escolher. Essa não dava. Não podia escolher. Mas aí eu pus lá o choque, né? Pus o choque, Guarulhos, que era mais próximo da gente lá. Aí, pela classificação, me colocaram no terceiro de choque na companhia do COI. Aí fomos para o COI. Eu, Donizete, Daniel, fomos para o COI, não, para o terceiro de choque, né? E eu fui para a companhia do COI. Para mim, estava maravilha. Estava em casa. Mato estava em casa. Aí fiquei lá uns 8 meses. Aí tem aqueles rodízios lá, eu vim para a sede do terceiro. Para a sede do terceiro, fiquei na sede do terceiro há algum tempo. Não deixava. O Toninho era mais antigo que eu. Antônio Carlos Rodrigues. É isso, E ele, na época, o coronel Cid Benedito Marques, que ele era. A gente se espelhava muito, né? Que era um cara muito honesto, muito rígido e tal. E ele só deixava um fazer o curso de educação física. E eu queria fazer educação física. Mas o Toninho era mais antigo, foi. Aí, quando passou em 79. Em 80, ele saiu, entrou o Coronel Pérez, e eu contei a história para ele que eu queria fazer cursos e tal. E eu falei, tem um concurso do bombeiro aí. Eu, pode fazer. Aí fui lá, fiz, passei e entrei no bombeiro. Fui pro bombeiro. Porque, na verdade, eu não tenho como hoje, tem criança que fala assim, meu sonho é ser bombeiro. A vida foi levando o senhor? Foi levando, porque eu nem conhecia bombeiro, nunca tinha visto um bombeiro antes, né? Nem sabia viatura de bombeiro, então. Né? Aí só se forma no CBO em 80? Em 80, no final de 80. E para onde o senhor vai trabalhar nesse período? Aí eu fui para o Vale. Já para o Vale. Já para Jacareí, fui para o posto de Jacareí trabalhar com o Souza Pinto lá. O senhor passou boa parte da sua carreira lá, né, comandante?
Então, mas quando eu estava lá, eu me afastei por 2 anos para trabalhar fora. Eu lembro dessa história, você me contou. Então, aí fiquei 2 anos trabalhando fora, aí voltei. Depois de 2 anos eu voltei. Aí quando eu voltei, é aquela história, você saiu, voltou, vai pro policiamento. Fui trabalhar no 19º, Itaquera. Itaquera, era só mato. Eu tinha acabado de inaugurar o batalhão e eu fui lá, me puseram no B4 para trocar. Naquela época São Paulo ainda parava em Itaquera praticamente. Não, Itaquera já era... Estamos falando do começo dos anos 80, né? Foi isso, metade dos 83. 83. 83, então o 19º é recém-criado. Guaianazes de Itaquera era mato, não tinha nem o estádio do Corinthians, nem imaginava. Não tinha, imagina. Não tinha nada, metrô. Você andava num ônibus azul CMTC, que chegava até um terminal lá, depois não tinha mais nada, era só mato. Só mato. E quanto tempo o senhor ficou lá? Acho que eu fiquei um ano lá. Aí voltei para o Panelão. Aí me ofereceram uma vaga no Panelão, eu falei, vou, né? Boa, né? Vamos lá. No Panelão eu fiquei de 83 a 91. É um bom tempo, fiquei 5, 6 anos lá. 6 anos. Aí ali fiz alguns cursos, né? Aproveitei para fazer... Especializar, né? Eu fiz. E esperando uma vaga para voltar para o bombeiro, né? Aí enquanto eu fiquei lá, fiz os cursos de Motomec, né? Curso de... Na época, hoje já não existe mais OIM. Organização em métodos. OIM. Comecei a trabalhar com computador, foi na época que começou a surgir os PCs. PC, AT, XT. XT era top, né? Então, comecei a trabalhar. Ainda tenho em casa hoje um Solution, um computador fósforo verde, e de vez em quando eu ligo ele funciona, acende ainda. Acende ainda, cara. Tá lá no dinossauro da tecnologia. Eu cheguei a fazer, porque gostava de estudar, eu cheguei a fazer programação, fazia programação para torno CNC, que era o top na época e tal. De fluxo, alguns fluxogramas, e fazia aqueles programas para computador rodar qualquer coisinha, era 10 páginas de linguagem, de programação na sequência. Hoje tem tudo pronto, né? Aí depois foi indo, comecei a ser promovido, fui para o bombeiro, voltei para o bombeiro. No Vale aí? Para o Vale, numa vaga do irmão do Fleury. O senhor era capitão nessa época? Eu era capitão. Era capitão. Aí foi para o lugar do Lilico. Do Lilico, irmão do Fleury, que ele foi para o Palácio e surgiu a vaga. Como não tinha outro capitão lá na vaga, surgiu essa vaga, Souza Pinto me convidou, que a gente tinha trabalhamos junto, né? Tem a mesma linha, mais ou menos, de trabalho, né? Aí me levou para lá, aí não saí mais do bombeiro, aí fui sendo, cada promoção, vim para cá. O senhor veio para São Paulo, me parece, como major, foi isso ou o senhor veio antes? Eu vim para São Paulo na promoção de major. De major, segundo o GB, o senhor foi isso? Não, eu vim para cá, me colocaram no SEIB aqui, o SEIB era aqui ainda. Ok. Aí o coronel Carquede, falou um belo dia, vamos visitar a escola lá em Franco da Rocha. Você está aqui, você está na escola mesmo aí? Eu estava meio de escanteio aí, porque na época eu fui promovido a major, foram 2 promovidos a major no Vale, e eu tinha que sair porque o outro que foi promovido era o Chester. E o Chester era da região lá, então eu falei, não é justo. Mesmo que me escolhesse, ele era mais antigo. Eu falei, não, ele fica, eu vou. Pode me mandar para onde quiser lá, eu vou. Aí vim para a escola, aí fiquei aqui no CEIB aqui, ficava meio assim. O Santão, que me passava algumas coisas para fazer, o Santos era da escola também. Ele ficou bastante tempo. Aí eu falei, estou sem ter muita atividade aqui, estou meio isolado. Aí o Carquete falou, vamos lá visitar a escola que está abandonada em Franco da Rocha. Aí o Carquete chegou, falou assim, conversou, foi uma turma lá e tal.
Aí falou, puta, né, precisava pôr para funcionar isso aqui é um... 99, então, isso aí. 98, né? 97, por aí. Por aí. Por aí. Aí ele falou, olha, o Carquete falou, eu tenho uma proposta para você, você não quer assumir isso daqui, eu te ponho um tenente bom aí, o tenente Arson, que é um tenente bom para ajudar na obra, ele é formado em construção, alguma coisa assim, né? Técnico. E o que você acha? Eu falei, ó, isso aqui é mole, não sei porque tanto tempo abandonado, isso aqui dá para recuperar sim. Eu não tinha ainda muito conhecimento de obras, essas coisas. Eu tinha feito 2 anos de engenharia lá em São José, né? No Vale do Paraíba, mas aí eu tinha abandonado lá, tinha trancado matrícula e tal. Aí falei, o que você acha? Falei, ó, eu acho que isso aqui é um negócio bombeiro. Quem programou isso aqui fez um negócio bacana. Isso aqui não pode perder, isso aqui não pode perder. Depois que eu conheci o Freitas, tal, que projetaram isso daí, contou as histórias para mim. Eu falei, o que você acha? Eu falei, demorou. Não usei esse termo, porque na época não tinha. Não. E era sim, senhor, né? O capitão era sim, senhor, não, senhor. Você não subia no 7º andar aí, lá era olímpico. É verdade. Não subia lá. Então, não, eu assumo aqui, para mim tá ótimo. Eu não cresci num lugar assim. Na época foi o senhor, o Ayson, mas foi mais gente, né? O Aurélio, eu acho também. Não, foi uma... O pessoal, né? Mandou eu, o Ayson e uma turma. Daí uma turminha que as unidades colocaram à disposição, os 3 de cada unidade, coisa assim. Mas você sabe como é que é, né? O melhorzinho era o Cabo Canela. Mas era todos dado ao uso do álcool, né? O uso excessivo do álcool, né? O uso excessivo do álcool. Aí era difícil pôr esse pessoal para trabalhar. Era difícil. Já chegavam de manhã lá tremendo, né? Então era difícil. E aí ele falou, então tá, amanhã você começa. Eu falei, não, começa hoje. Não, vamos embora. Não, eu fico aqui, vou ficar aqui já. Aí eles vieram embora e eu já fiquei lá. Eu já fiquei lá vendo as papeladas, as plantas, aqueles tubão de vegetal e tal. Isso eu acho que o Seibo ainda tem até hoje guardado. Tem. É um arquivo a gente tem bastante. histórico. Fiquei lá 3 anos, o senhor sabe, lá a gente tem bastante coisa lá. É um arquivo grande, histórico. Aí fiquei lá, de lá, e fomos atrás de recursos. Foi uma luta, hein, comandante? Foi uma luta. Eu me lembro bem. Na época, tem um pessoal que até ajudou muito. Eu tinha um amigo aí, que até hoje é um amigão de futebol, né? Amigo de futebol aí. Ele era muito amigo do presidente da Assembleia, Robson Marinho? Acho que era o Robson Marinho na época. E ele, conversando com ele foi junto, aceitou ir lá, junto com o Carquete, foram de helicóptero até lá. Foram conhecer a escola na época, era uma dificuldade para ir para lá, né? E a previsão era 12 milhões para reformar a escola, e a Assembleia conseguiu uma emenda lá de 6 milhões. Foi um grande impulso. Puta, aí foi um impulso. Foi um impulso que aí começou... O senhor sabe que o senhor deve ter visto lá, né? Existe uma obra, uma artística, né, na entrada ali da escola, de um artista que ele fez uma coisa representativa da história da escola. Ele ouviu muita gente, né, para se inspirar. E tem os bloquetes lá, né? O senhor já deve ter reparado, né? Os bloquetes que fazem parte ali da colocação do pátio, dos canteiros. Então está representado lá. E a gente costuma dizer, muitos disseram, não foi só eu, né? Que a história da escola é isso, né? De muitas pessoas que colocaram, literalmente assentaram tijolos de bloquetes lá, né, comandante? Olha, teve um pessoal que trabalhou muito. O Arson foi um cara que carregou aquilo lá nas costas muito tempo e tal. É verdade. Porque, olha, com dinheiro é fácil de fazer. Sim. Eu lembro do Piauí, o Piauí 50 falava assim, ó, pintar parede com parede é fácil, eu quero ver você pintar parede sem parede. Mas a nossa história é isso, né, comandante? Se a gente for lembrar da história daqui da nossa central, do Comando do Corpo de Bombeiros, é uma história muito parecida. Né? O senhor pegou esse período? Eu não peguei, evidentemente. Aqui a gente conhece mais a história. Eu ouvi a história que, quando construiu o prédio aqui, ficou abandonado. A mesma coisa, né? O Tribunal de Justiça queria... Já estava de olho no nosso prédio. Não, queria levar. Se não tomasse posse, tinha perdido esse prédio.
A mesma coisa com a escola. Com a escola, é verdade. Porque houve invasão lá, né? Invasão lá. Não, houve invasão, a invasão foi lá em cima, no mato, era tudo é. bem. Mas os prédios, o pessoal do governo do estado na época, desceu lá uma turma e veio lá, e eu estava lá, sozinho no meio do mato lá. Aí veio aqueles pessoal de terninho, carro preto e tal. Aí eu fui lá ver o que era, né? Entraram no pátio lá. Eu quero falar, não, nós estamos fazendo um levantamento que aqui nós vamos colocar a FEBEM aqui. Falei, não vai colocar a FEBEM aqui, é a escola de bombeiro. Imagina. Não, mas tá abandonado, não, estamos reformando, isso aqui vai, a escola de bombeiro vai vir para cá, aqui vai ser. Aí já desci aqui falar com o comandante, um auê, falei, não, se bobear. Aí, na mesma hora, eu levei o pessoal. Tinha um pessoal da PM junto, né, do palácio. Falei, não, eu levo vocês no lugar onde era o hospital aqui. Tá tudo abandonado e abandonado mesmo. É verdade. Onde era o hospital, o manicômio judiciário lá. É o Juqueí. É o Juqueí. Juqueí. Tá lá até hoje, que você tá falando. Então, mas daí a FEBEM, aí eles viram, não, aqui já estava construído assim, assado. E foram para lá, tá lá até hoje. Foram para lá. Tá lá até hoje. Eles queriam, na época, a escola. Puxa vida. A escola. Por isso que a gente tem tanto orgulho da escola, além de toda a história, então, toda a dificuldade que foi superada. Foi superada ali. Todos que passaram por lá, cada um deu uma parte ali dele. Aí, a gente teve a felicidade do nosso comando lá conseguir o ABITS e o AVCB, que foi uma luta também. Então, mas a escola, hoje ela não sei... E melhor, né, com o apoio da Assembleia, se não desculpe interrompê-lo, a escola hoje tem também a posse, né? Porque ali havia uma sobreposição, foi necessário fazer o desmembramento da área ali. Das áreas, saiu há 2 anos, no meio da pandemia, em 21 saiu lá. Então, e hoje a escola é nacional, acho que não tem uma escola, uma referência nacional. Né? Usante de orgulho, né, comandante? E no mundo é uma escola reconhecida. Em razão do nosso pessoal sair por aí, você participou de várias viagens e tal. Tem um reconhecimento mundial. Mundial. O Bombeiro do Estado de São Paulo tem reconhecimento mundial. Eu viajei para o exterior, tive uma reunião de comandantes de bombeiros, todos os bombeiros do mundo, os comandantes das maiores capitais do mundo, vinham querer saber de São Paulo, porque para eles São Paulo era uma referência, até em termos de ocorrência. O que eu ia dizer, comandante. A gente, além de toda essa história, toda essa luta, essas conquistas, né, de muitos, né, que estão falando as nossas instalações, a escola de bombeiro, São Paulo é um laboratório, né, comandante? Já aconteceu e acontece de tudo aqui, né? Nesse período que o senhor passou, o senhor tem alguma ocorrência, né, falando agora da parte operacional, que marcou, que o senhor tem assim vivo na memória? Eu sei que pode ser, às vezes, uma coisa não é tão grande, mas são aquelas ocorrências que a gente lembra porque de alguma maneira nos impactou. As ocorrências grandes aí que todo mundo tem conhecimento, a queda do avião da TAM, né, o buraco da Rua do Sumidouro, do metrô. Os dois foram no comando do senhor, não foram? Não. O da Rua do Sumidouro, eu estava no subcomando, o comandante é Antônio dos Santos Antônio. O senhor estava no subcomando. Eu estava no subcomando. O TAM só era comandante? Não, na TAM eu era comandante. O Nelson que era o subcomandante. Isso. Na TAM já era comandante. Então, tirando essas grandes ocorrências aí, tem algumas pequenas ocorrências que marcam muito a gente, né? Tive uma ocorrência na linha do trem, muito... Esse ficou marcante que... No Vale ou aqui? No Vale. Eu estava passando na viaduto, ouvi no rádio que para deslocar que tinha uma pessoa presa em ferragem no trilho, eu falei, isso é difícil, né? Ocorrência com trem é difícil, né? Mas era um caminhão que tinha entrado na linha, no barranco lá, e estava na linha, mas deu tempo de parar, toda a rede, os trens pararam, mas o cara estava preso na ferragem, né? Do caminhão. E era no meio lá no pagador de Andrade, onde o pessoal faz aquela natação equipada. Prova de Jacareí. Né? Aí eu fiquei um bom tempo até o pessoal chegar lá, eu fui o primeiro a chegar, fiquei segurando o motorista, porque ele estava transfixiado e estava escorregando, né? Ia dilacerando tudo, eu fiquei segurando. Até o pessoal chegar, parece que é uma eternidade, né? Aí isso foi marcante, porque daí chegou o Armani, com os frio lá, como é que chama? Que eu não lembro mais. Na época era o equipamento Lucas, né? Com o Lucas. Aí quando cortaram o ferro, o corpo desceu um pouco, nossa, aí foi uma correria pra gente
Essa ocorrência foi com o Armani que estava de área que apareceu. Era tenente, né? Era tenente. Foi. Então, tem algumas ocorrências assim que realmente marcam, mas as grandes, essa do avião da Tampa, até por causa da quantidade de vítimas, né? Na verdade, ali o bombeiro não tinha muito o que fazer, a não ser o rescaldo, né? Porque ali... Foi uma tragédia, né? Eu acho que talvez... ali... não tinha... Tem muita coisa ali que... vários fatores contribuíram para acontecer aquilo, não tem jeito. Sim. É diferente do buraco do metrô, que é um problema praticamente geológico. Geológico, né? Então... Ali foi a van, né? As vítimas tiveram, foi da van, né? Que era uma van que afundou e tinha vítimas. Né? Tinha um micro-ônibus. Com várias vítimas e seu Cícero. Isso. Eu lembro o nome dele. Seu Cícero, 14 dias para achar. 14 dias. Só parou a operação quando achou, né? Então, ali achou. Tem uma história interessante. O coronel da escola, que é magrinho lá. Já vou lembrar. Muito bom. Mergulhador, né? Mergulhador. Não, o mergulhador era o Saulo. Saulo? Não era o Saulo, o outro. Edson, não. Eu vou lembrar já. Ele estava na ocorrência lá, como capitão, e ele que trouxe o documento que achou o seu Cícero, né? Porque 14 dias, você sabe como é que é o estado que encontra, né? Claro. Trouxe o documento e entregou para mim. Cara, estava escorrendo aquele caldo. E o cheiro? Aí você fala, cada vez que eu encontrava com ele, eu sentia o cheiro. Eu falava, pô, eu não posso te ver, que eu te vejo e sinto aquele cheiro. São coisas que realmente então marcam, são marcantes. Puta, como é que é o nome do Edson? Ramos. Edson Ramos, da minha turma. Edson Ramos de Quadros. Esse aí. Ele também não deve esquecer dessa provavelmente ele lembra. Coronel Ramos não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas tem lá, a gente fez o memorial, né, dos bombeiros, né, que tombaram em serviço lá na entrada da escola, e tem uma lápide lá com um poema do Coronel Ramos. Não sei se você teve, muito bonito, muito bonito. Ele estava inspirado, eu falo para ele, pô, Ramos, esse dia você acordou inspirado. Eu preciso voltar na escola. A última vez que fui lá foi numa daquelas reuniões dos veteranos. Dos veteranos, Aí até minha esposa deram um machado desse tamanho, eu dei para ela carregar. Eu venho aqui, você foi para carregar esse machado, vou fazer o que esse machado? Vai lá cortar lenha. É muito bacana essa festa dos veteranos, né, comandante? A gente está retomando, agora no passado teve, né? Foi um período aí de pandemia. Não foi eu estava pescando. O senhor estava pescando. Mas eu liguei para você, né? Ligou. Falei, mas é uma coisa que a gente não. Podendo, a gente tem que ir, né? Porque é um negócio espetacular. Se puder, tem que ir. Né? Contar as histórias, relembrar as histórias, muito bacana. Comandante, na época do senhor, vamos falar um pouquinho aí do seu comando no Corpo de Bombeiros. O senhor assumiu o comando em 2007. Quais foram os desafios que o senhor teve naquela época? O desafio maior é manter o bombeiro todo, né, a parte de recursos, é o que você tem que... Porque operacionalmente, a formação da nossa tropa é muito boa, sempre foi, né? Um pessoal que, historicamente... desde o tempo que usava uma corda sem segurança nenhuma, usava transposição de qualquer... os meios de fortuna, os meios que tinham, né? Usavam os meios que tinham. Com os equipamentos evoluindo e tal, a dificuldade nossa era de recursos para comprar os equipamentos, que o nosso pessoal, desde aquela época, tinha alguns que já viajavam por sua conta, para o exterior, e trazia novidades, queria implantar aqui, e a gente sempre incentivava isso, mas não tinha condição. Como fazer? Então, por exemplo, eu sou da época do Freseg, e a gente no Vale lá já comprava o Freseg e vinha comprar aqui no São Bernardo, na Anchieta aí, que tem uma empresa que vendia, aqueles 8 lá, aqueles mosquetão, 8 e cabo. Corda dinâmica. Para a gente usar, né, para descida. Então era uma dificuldade conseguir verba de prefeitura e tal. E aqui continuava a mesma coisa. O Estado sempre tinha outras prioridades, né? Nunca. O que não está dando problema não é prioridade. Claro. Politicamente, o bombeiro nunca foi prioridade politicamente. Porque a tropa sempre se virou, né, comandante? A tropa sempre se virou e nunca deixou
nunca deixou de atender a população, sempre teve um bom conceito com a população e isso era usado como um cartão postal do Estado, né? Tanto do governo, dos órgãos públicos, o bombeiro sempre foi destaque, né? Sempre foi destaque. Então, se você não dá problema, você não... Criança que não chora, não mama, né? Então a gente tinha que ficar correndo atrás até de políticos, recursos, né? Para conseguir recursos e tal. A dificuldade maior era essa aí, porque nós não tínhamos problema assim com tropa. Mas eu me lembro que já a partir da época do senhor foi quando a gente começou a entrar assim, num cenário melhor. Eu me lembro, isso marcou, né? Porque eu era capitão na época, a questão da proteção individual, né? Que foi uma coisa que a gente levou bastante tempo, mas ali pelo período do senhor para frente foi quando a gente realmente teve fôlego, né? Para realmente deixar o bombeiro melhor equipado. Nós começamos aí até com testar alguns uniformes, aqueles tecidos mais resistentes, mais leves, né? E uma evolução muito grande foi na época, não sei se era do Sampaio que veio as primeiras capas, os capacetes galê. Capa 3/4. O capacete galê, aquelas botas de... Mas não atingia todo mundo, né, comandante? Não. Demoramos um tempo para isso. Ainda não dá. Mas a gente continuou fazendo umas compras depois, continuamos fazendo umas compras todo ano, fazendo... Uma coisa de destaque no Corpo Bombeiro é o efetivo nosso, a eficiência do pessoal. Não desfazendo de outros órgãos, mas a Secretaria de Segurança Pública sempre teve, no final do ano, assim, está sobrando 10 milhões. É verdade. Nós não temos como gastar. A gente sempre tinha um projeto pronto. Assim, né? Dá para fulano lá. Fulano não queria, porque ia dar trabalho para não ter tempo para executar. Aí a gente falava, daqui o bombeiro faz o processo e executa. Isso comandante, isso não mudou até hoje, porque no meu comando aconteceu isso. Aconteceu isso. Nós compramos até os olhos de águia lá. A gente compra a viatura para mais, ou já tem às vezes uma ata aberta. A gente comprou. Tanto é que nós compramos de uma vez 50 unidades de resgate. O olho de águia é da época do senhor, é verdade. O olho de águia, que era para comprar uma para o bombeiro e acabamos comprando uma para a secretaria, outra para a Polícia Civil, outra para a PM. Compramos 4 olhos de águia. Eu lembro. Compramos 4 e foi um gasto de 12 milhões. Na época foi bastante dinheiro. Que a secretaria tinha e ninguém queria gastar. E falou, não, nós estamos com o processo pronto aqui. Tem 30 dias, a gente faz, executa em 30 dias. Não gastar mal, gastar não. Sim, gastar naquilo que é necessário. Tanto que nós precisávamos e os outros também precisavam. Sim. Mas os outros não queriam fazer esse trabalho de a gente fazia. Nossas finanças sempre foram muito ágeis. Sempre foram muito boas. O Valério falou exatamente isso aí. O Coronel Valério, na época, estava na secretaria, falou, não, se quiser aproveitar esse dinheiro, quem vai fazer bem feito corretamente é o bombeiro. Aí mandou, então, vamos lá, vamos fazer. E foi assim que nós compramos aí, compramos umas viaturas de resgate, que era o resgate foi um grande programa que foi e deu certo, né? Como entrevistamos ontem o Coronel Carqued. Não era exatamente a atividade fim do bombeiro, né? Mas é uma atividade que ninguém fazia, o bombeiro veio, fez bem. Faz até hoje. Faz até hoje, deu exemplo, copiado por muita gente aí. O Brasil inteiro. E o próprio SAMU trabalha em cima de como trabalhava o bombeiro, né? Sim, como trabalha até hoje o bombeiro. Então, aí foi um sucesso. Sem dúvida. Foi um sacrifício para o nosso efetivo. Foi um sacrifício, né? Para o efetivo nosso. Mas foi um sucesso. Isso levou o bombeiro, o que já era bom, ficou melhor ainda, né? O nome, verdade. Apresentado. Tudo isso aí foi... Comandante, eu vou interromper o senhor um pouquinho para oferecer um café. Nosso café aqui, a gente está aqui na Fundabom, na sede também do nosso Bomba Café, o Café dos Heróis. Então você viu um cafezinho aqui para o senhor, oferecido aí pelo nosso Bomba Café, enquanto a gente continua o nosso papo aqui. Mas, comandante, é verdade, o senhor falou uma coisa que me chama muita atenção, né? A gente sempre fez tudo que devia ser feito. E muitas vezes a gente fazia com aquilo que a gente tinha, né? Com a gente dispunha de materiais e recursos. Mas o homem sempre foi a parte principal dessa história, né, comandante? O destaque do sucesso do bombeiro é o homem. É o homem, né?
E eu acho também que houve acho que isso vem da nossa criação, né, comandante? A gente fez uma pesquisa recente aí sobre a origem do ensino no bombeiro, né, da instrução, da capacitação. Isso da raiz do bombeiro, né? Essa preocupação com a formação, com o aprimoramento, com a capacitação. E no Comando do Sul isso nunca parou, né? Porque aí já tínhamos a escola, né? A gente foi cada vez mais implementando lá, não é verdade? Mas o histórico de preparação do homem para a atividade de bombeiro, eu acho que deve vir lá do período romano, deve ser uma coisa muito histórica. Nunca fui pesquisar isso daí, não. Nem tenho essa intenção de pesquisador, mas eu acho que já vem. Já é uma coisa muito antiga. Uma raiz muito longínqua, né? Mas a nossa criação, me lembro, aqui no Camucí foi durante um tempo a nossa escola, né? José Bento, né? Claro que não é da nossa época, nem da nossa época. Mas a gente sabe, né, que assim, criou uma das modificações que o bombeiro teve, né, na época, e já a preocupação que teve, não, a gente precisa ter um lugar onde o bombeiro possa treinar. Né? E sempre fez parte do nosso DNA isso aí. Né? O bombeiro sempre foi uma tendência de estar sempre preparado, né? Na formação dele já vinha falar, não, tem que me preparar porque eu não sei o que vai me enfrentar. Então, ele estava sempre, talvez não fosse a preparação necessária o suficiente para a atividade, mas estava sempre se preparando, né? Sempre preparando. Até porque, comandante, eu tenho algumas experiências, o senhor deve ter também, né? A gente prepara, claro, né? A gente apaga fogo, a gente realiza salvamento, a gente realiza combate a incêndio em cobertura vegetal, enfim. Isso é uma gama muito grande, né? Mas sempre tem um inusitado, né? Que aí você fala, puxa, e agora, né? O senhor teve alguma dessas? Fala, pô, essa eu nunca vi. Na verdade, não existe técnico no geral, né? Mas o bombeiro é um trainee desse daí, né? É verdade. O bombeiro vive de adaptações, MacGyver da vida aí. Já tivemos situação que tem que improvisar tem. Nos cursos de mergulho, uma vez a travessia para Ilha Anchieta, eu fui numa lancha, que tem aquelas lanchinhas velhas, motor central lá que hoje é o GB Mar, né? Uhum. Era o terceiro GBS. Terceiro GBS. Eu era coordenador dos cursos de mergulho, eu desci, uma vez estava tendo no meio do curso, eu desci para dar uma olhada, para fazer, conferir como é que estava o ensino lá, e pedi a carona na lanchinha lá deles. Foi só o piloto. No meio do caminho, nós pegou fogo no motor central. Na travessia para Ilha Anchieta. E aí, comandante? Pula na água? Pula na água. Pula na água, meu Deus. Mas o improvisado, sabe o que foi? A bota nossa de cano alto. Arrancou a bota. Fechei o zíper, eu dentro d'água enchia a bota de água e dava pro piloto lá. Apagar o incêndio. Apagar o fogo. E conseguimos apagar o fogo. Conseguimos apagar. E aí ficou a deriva. Ficamos a deriva até passar um barquinho lá e rebocou a gente para a margem. Foi de dia, pelo menos. Foi de dia, pelo menos, né? Vamos lá, de dia. Porque a gente usava aquelas escunas, né? E eu estava esperando passar a escuna, mas a deriva... tentamos de tudo. Nadar um pouquinho. Empurrar um pouco, não tinha remo, tudo. Tem história, né, comandante? Eu estou me lembrando agora, eu já estava no bombeiro, né? Mas na época que os circos tinham animais, né? E vira e mexe, tinha fuga de animal de circo, né? O bombeiro até capturar leão, capturar elefante tem no nosso histórico, né? Uma coisa... Pô, você falou leão, inimaginável, né? Hoje, né? Eu lembrei de uma história. Eu sempre morei em Santa Isabel, né? Morei um tempo em Jacareí, depois... Em Santa Isabel tem um cara que criava um leãozinho numa jaula. E na época, a academia foi fazer um treinamento em Santa Isabel. Aquele treinamento que... jornadas. Jornadas, lá, foi fazer em Santa Isabel. Arrumei a represa lá, um lugar para eles irem e tal. Eu já estava no bombeiro, né? Aí arrumamos um ginásio lá para eles ficarem, conversei com o prefeito, tudo certinho, ficou tudo acertado. O pessoal foi lá, academia, acertou tudo. Aí tinha o pelotão de cavalaria também, né? E o Armando fazia parte do pelotão de cavalaria, aluno oficial ainda. E eles rodavam pelo mato lá e tinha um cara lá que tinha uma jaula com um leãozinho lá dentro.
Criava o leão em casa. Criava o leão em casa. Aí num dia o Armando rondando na cavalaria, foi ver o leão lá, né? Todo mundo falava do leão, ele falou, vamos até lá olhar o leão, né? Aí chegou na grada, o leão sentadinho quieto lá, e o Armani queria ver o leão, né? Pegou o bico de pato lá da cavalaria, começou a bater na grade aqui pro leão vir, né? O leão acho que ficou meio bravo, catou o bico de pato e ele comeu. E aí, o aluno sem bico de pato? O aluno sem bico de pato, nossa, passou, pergunta para a Armani essa história, ele conta. Isso foi lá na minha cidade. Né? O senhor tem quantos anos morando em Santa Isabel Comando? O senhor mora muitos anos lá já, né? No município. Fui para o município, né, que eu morei na roça lá, né? Mas o município eu fui com 6 anos de idade. Caramba, o senhor até hoje o senhor mora lá. 60 anos morando. Não, eu morei 2 anos em Jacareí. Sim. Fora disso, então 58 anos morei em Santa Isabel. Acho que lá tem o senhor e o Coronel Lobo, né? Que são... tinha um Monteiro também, que era do Panelão lá. Tempo, depois foi embora para São José, foi para Portugal, voltou, tá? Nem sei onde é que ele está agora. Mas Coronel era o Lobo. Agora tem alguns que tem sítio lá, que estão para a região. Comandante, ainda há pouco eu perguntei para o senhor dos desafios que o senhor teve no comando, né? Mas não é só isso, né? O senhor ficou 2 anos, mais de 2 anos, né? O senhor ficou no comando. Um pouquinho mais de 2 anos. Um pouquinho mais de 2 anos. Naquela época, acho que 2007, 2009, né? Como é que era o ambiente interno do bombeiro em relação à interatividade com o governo, em relação à interatividade com a sociedade? Como é que era? Como é que o senhor sentia esse momento do comando do senhor? Quanto ao relacionamento com a tropa, era o melhor possível. Não teve... com os oficiais era um ótimo relacionamento, com as praças, ótimo. Tanto que eu sempre prezei para a gente fazer as nossas atividades esportivas. Eu fazia atividade com os oficiais, com as praças. Então, eu sempre gostei de um pouquinho de futebol, né? Sim. Nunca aprendi a jogar, mas sempre tentando, né? O importante é sempre aprendendo a jogar, né? Até hoje eu estou aprendendo, mas nunca parei. Então o relacionamento nosso com a tropa, para mim... O clima organizacional era muito bom. Era muito bom, o clima era ótimo. Não tinha problema nem de disciplina, raros os problemas de disciplina que nós chegamos a ter no nosso comando aí. E o pessoal sempre foi muito dedicado à profissão, né? Então a tropa... Agora, politicamente, é difícil da gente... dizer, porque o político... O senhor pegou o governo do Covas, não? O senhor pegou Serra. Serra, o senhor pegou o governo Serra. O governo Serra. Bem, o Serra gostava muito de mim, assim, porque teve umas passagens com ele, por exemplo, no incêndio do HC. Foi Natal, né? Foi na noite de Natal, à meia-noite. Eu me lembro bem. Eu estava com meu cunhado em casa e ia abrir uma garrafa de vinho, quando me ligaram, incêndio no HC, eu falei, não, eu já tenho que sair daqui já. E larguei todo mundo lá e vim para cá. Mas aí eu cheguei lá, era tipo 00:15, 15 minutos depois apareceu o governador, né? O clima realmente não estava muito bom, mas não teve problema, o problema era a fumaça só, porque o incêndio foi lá no porão, né? E a fumaça saiu pelo ar-condicionado, todas as enfermarias lá para cima e tal. Mas aí ele apareceu lá, né? Apareceu lá e o clima com os médicos já estava na imprensa batendo pesado e tal. E os médicos reclamando, que a porta de saída de emergência trancada, alguma coisa. Isso está previsto. Por segurança, você pode trancar assim, né? Não é de noite ficar aberto, noite de Natal aberto ainda, vandalismo e furtos e tal, né? Tem que ter segurança. Aí ele apareceu lá e a imprensa apertando para dar entrevista, e a gente tem que dar todas as informações. Eu estava no subcomando nessa. E o comandante era do interior, eu tinha que vir, porque eu sabia que não ia, aí, né? Não ia dar tempo de... Aí... Estava no sub, eu acho que era sub mesmo. Aí a imprensa apertando o governador, eu vi que a coisa não estava muito
muito boa, que os médicos já tinham dado algumas entrevistas lá contra a segurança, que não estava. Aí eu falei, ele me chamou do lado e falou, como é que é agora? O que eu falo? Bom, fala que os médicos foram os heróis. Os maiores heróis aqui dessa ocorrência foram os médicos, e conseguiram tirar, não deixar nenhuma vítima fatal aqui. Então, e o resto passa tecnicamente, fala que o comandante do bombeiro vai falar. Ele fez exatamente isso. E deixou na minha mão, aí eu enchi a bola. Literalmente enchi a bola dos médicos lá e o resultado. Depois ele me chamou lá no palácio. Assim, ó, parabéns, tudo certo, pagou o fogo na hora. O trabalho do bombeiro é esse, né? Pagar o fogo, não só o fogo, mas o fogo político. O Martins era o Coronel Manuel o Pacificador. Essa é uma frase aí. A mesma coisa aconteceu no buraco do metrô lá. A gente sempre tem um componente desse, né? Como toda grande emergência, a gente tem ali uma... Claro, a técnica, a gente tem que explicar a técnica, mas a gente tem que ter aquele cuidado, né, comandante? Então, mesma coisa no buraco do metrô. Teve uma notícia que a imprensa pôs lá, que o bombeiro ia abandonar a ocorrência, ia sair da ocorrência. Eu lembro disso. Lembra disso? Lembro. Eu falei, não, o bombeiro não está saindo da ocorrência. O que nós fizemos, depois de 7 dias, nós autorizamos as máquinas a trabalhar as máquinas, porque o trabalho manual já não tinha mais. Já tinha tirado o ônibus, tudo. E tanto é que no dia que foi encontrado o último lá, que estava desaparecido, o seu Cícero, o bombeiro estava lá. Quem achou foi o bombeiro. Pegou, claro. E tal. Sabe o que eu me lembro também da ocorrência da TAM? A história do produto radioativo. O senhor lembra disso? Deu um alvoroço uma hora lá. Eu lembro que você veio falar para mim, era o meu dia, eu fiquei muitos dias, não lembro quantos, mas um dia você falou, Pavão, estão dizendo que tem um produto radioativo aí. Que era um negócio de medicina, né? Tinha lá como é que chama? Dentista, isso. Essas pastilhas de raio-x. Deu um calor isso aí, né, comandante? Porque aí a história vai, a imprensa quer saber, e aí vai. No meio de um destroço daquele, o que quiser encontrar igual uma bateria de celular aí, pô, não ia encontrar nunca. Então, aí, voltando nessa ocorrência o governador ficou bastante uma afinidade com a gente maior, né? Sim, claro. Isso ajuda, apesar de politicamente eles ter vindo de uma historicamente de uma outra política, ele, belo dia, ele falou, não, nós vamos ajudar o bombeiro, vamos comprar umas viaturas para o bombeiro, e ele incentivou mesmo, tanto é que deu recurso para comprar as unidades de resgate. Eu lembro uma cerimônia que ele veio aqui, foi uma grande entrega de viatura, né? Ele fez aquela chave, cheia de chave pendurada. Foi essas 50 viaturas, 50 viaturas aí. E ele passou a gostar da gente, né? Tem uma passagem no Teatro Municipal que eu estava sentado lá, fui convidado, eu era subprefeito da Vila Mariana. Já na reserva. Dom Fernando foi admitido na Escola Paulista de Letras, né? Academia Paulista de Letras. E o Dom Fernando era bispo lá da Vila Mariana ali, eu estava lá, né, de Santa Amaro, e me convidou e eu vim no Teatro Municipal. E na hora do discurso do governador, ele falou lá, agradeço a presença do Coronel Manuel Araújo, subprefeito da Vila Mariana, aí o subprefeito de Santa Amaro, aí a mulher que estava do lado, quem é esse mané que ele está falando aí? Do seu lado. Eu falei, sou eu. Sou eu. Comandante, eu me lembro, agora só vou falar, comandante, porque faz parte da história, o senhor sabe disso. Mas houve uma época que o senhor trabalhou na manutenção, né? E aí o senhor é conhecido no bombeiro pelo Mané da Manu. Mané da Manu. Então, mas aí eu tive o Jair Paca, por exemplo, ele sempre, a gente se deu bem, mas nós tivemos uns entreveros grandes. É normal, né? Porque na manutenção ali, aqui no Glicério, ele pôs uma faixa lá dizendo que
que os comandantes, o pessoal da unidade tem que deixar a viatura ali e não podia passar daquela faixa. Ah, eu lembro disso. E eu ia olhar na viatura lá, que faixa? O chefe, não pode passar dessa faixa aí que o comandante... vim olhar minhas viaturas aqui. E o Navarro era o capitão lá. Pô, chefe, eu tô ferrado. Aí eu falei, não, eu vim ver minha viatura. Minha viatura passa para cá e eu não passo? Então eu passo minha viatura para cá que eu vou olhar a viatura para cá. Aí saiu o Jair da janela. Não conhece regulamento, não. Aí, tem que vir cumprimentar o comandante. O Jair gostava desse tipo de coisa. Aí daí eu subi lá e tal. Pô, comandante, tudo bem. Não, minhas viaturas estão aí, eu vim vê-las, né? Vim dar prioridade e ver se a gente tira, porque eu quero pôr as viaturas para operar. Não tem, eu tenho que vir atrás, eu sou o comandante da unidade, eu estava como major. O senhor estava no segundo GB, certo? Primeiro, era major. Já no primeiro. Major. Não, eu estava no segundo, eu fiquei um tempo no primeiro. Só foi do segundo para o primeiro, isso eu me lembro. Aí ele me chamou lá, vamos tomar um café. Parabéns. Tem que ser assim mesmo. O comandante tem que vir atrás da sua tropa, atrás da ver para funcionar. Ele gostava do cara que pegava. Não, isso era bem no temperamento dele, a gente conhece dele. Aí ele começou a gostar de mim, pô. Tava lá, prazer de ele ficar, né? Tanto é que quando ele saiu da manutenção, ele foi promovido na manutenção, sabe? Promovido na manutenção e na época do coisa ele falou, não. A manutenção vem o Mané. Aliás, comandante, tem uma sequência de comandantes do bombeiro que foram de manutenção. O senhor é um deles, né? Depois veio o Navarro, Coronel Jair, Coronel Repúlio. É verdade. Então, eu tinha um curso, eu não falava para ninguém, mas eu tinha um curso de motomec no Exército, né? Desmontar veículo sobre lagarta. Então, depois que ele descobriu que eu tinha esse curso de manutenção, mas ele falou, não, tem que pôr na manutenção o cara que vem atrás das viaturas, quer cuidar das viaturas e tal, e me levou para lá para manutenção. Comandante, sabe que eu já até contei essa história, acho que no outro BombaCast aqui, que a nossa manutenção também é outra coisa que nos orgulha muito, sempre, né? Sempre pessoas ali extremamente dedicadas, criativas, né? E aí no meu comando eu recebi a visita do presidente da Bronto, comandante. O presidente da Bronto que veio aí é o cara que vendeu a viatura pra gente, não era o presidente na época, né? Eles ficam impressionados de ainda ter o Bronto funcionando. 10 viaturas, ele falou, não existe lugar nenhum no mundo que tem 10 viaturas com a idade de vocês em perfeitas condições de uso. Ele realmente ficou admirado, ele é admirado. Nós temos o Pierce 74 aí, que batem muito carro no zero aí, né? Mas então, a nossa manutenção, né, comandante? Nossa manutenção. Então, na época, ele estava falando da época de comando aqui, nós temos também uma grande força para manutenção, né? Manutenção, porque a infantaria não existe se não tiver manutenção dos equipamentos, né? Então, sempre prezamos para ter uma qualidade boa de manutenção, porque a ferramenta nossa do bombeiro hoje é a viatura, né? Claro. Então tem que ter, não só para deslocamento, mas para levar os equipamentos. Claro. Né? Chegar no local, né? Chegar com material e chegar na com qualidade, né? Chegar na ocorrência, né? Então é importante isso aí, tudo faz parte. Então todo é o conjunto, o bombeiro faz parte de um conjunto de várias coisas, né, que nós precisamos. Né? O senhor teve uma carreira realmente completa, né, comandante? O senhor foi do operacional, o senhor teve experiência administrativa, o senhor trabalhou na nossa manutenção, comandou a unidade, chegou ao comando. Então, realmente, o senhor chegou, eu acho que foi um dos comandantes que chegou ao comando com uma visão muito abrangente do todo, né, que é muito importante. Né, quando eu fui para ser promovido para coronel, fui chamado pelo coronel Eclair, ele era comandante-geral, né? Eliseu Eclair Teixeira Borges. Ele me chamou lá, eu já sabia que quando chamava nessa época era para ser promovido. E na época tinha uma vaga no bombeiro e só tinha eu da turma para ser promovido aqui. O outro era o Rogério Paixão, mas ele estava no policiamento. Isso. Aí fui lá, ele falou, Mané, quais são suas perspectivas na corporação? Eu falei, olha, em abril dá meus 30 anos, eu vou embora. Não tenho, vou abrir vaga para outro. A ideia é porque depois de tenente-coronel com mais de 30 já fica sendo mal visto, porque está ocupando vaga, né?
Então eu falei isso para ele, ele falou, não, mas você sabe que você veio aqui para concorrer a uma vaga. Eu falei, tudo bem, mas aí já não depende de mim, né? Tô de olho. Mas quais são as suas expectativas? Eu falei, coronel, eu entrei aqui para ser tenente. Já sou tenente, coronel. Não, mas fio de bigode. Se você for promovido, você não vai em 30 dias pedir para passagem para reserva? Eu falei, claro que não. Claro que não. Mas aconteceu isso recentemente, né? Vou citar, mas aconteceu, né? Aí ele falou, não. Eu falei, não, se eu fizer o fio de bigode, é fio de bigode. Aí ele me promoveu, coronel. Tanto é que no dia que ele foi a despedida do Eclair, eu falei, comandante, vou botar aqui o fio de bigode. Tô devolvendo. Devolvendo o fio de bigode. Amanhã eu vou passar para a reserva. Aí da minha turma de Diniz, não, eu tô assumindo? Eu tô assumindo que você vai ficar comigo. Aí eu falei, tá bom, vamos ver. Aí o Antônio... O senhor ficou 5 anos, comandante, de coronel? Fiquei 5 anos de coronel e faltava acho que uns 20 dias para eu... Para completar os 5 anos. Para completar os 5 anos. Mas não ia completar quinquênio, ia faltar uns meses, 1 ou 2 meses para completar quinquênio. Não adiantava, né? Aí o Kassab falou, não, ele estava pondo os coronéis e me chamou lá e tal. Falou, não, você vai? Eu falei, não, minha história é o seguinte, eu vou... o Camilo assumiu o comandante-geral, né? Sim. E eu vou passar a vez, eu vou embora, vou viajar com minha esposa e tal, estou devendo isso. Não, depois você viaja. Você viaja outro dia. O senhor foi subprefeito em 2 subprefeituras, né? O senhor foi Santo Amaro e Vila Mariana. Vila Mariana. No finalzinho, fiquei 30 dias em Vila Matilde, mas só para dar o tempo de... E qual foi, assim, a bagagem que o senhor levou como gestor, né, dessa nossa instituição? Qual foi a importância disso na responsabilidade que o senhor assumiu lá? A diferença é você dar água para o vinho. Porque você comandar uma tropa de bombeiro, você não tem dificuldade nenhuma. Funciona, né, comandante? Serviço público, não querendo desfazer do servidor público, que todo mundo tem suas qualidades e seus defeitos, mas o costume, o ritmo é outro. O ritmo é completamente diferente. Aqui é um trem-bala acelerado. Não, aqui, se você não trabalhar, o cabo não trabalhar, o soldado empurra ele. Né? Se o sargento não trabalhar, o cabo empurra e assim vai. Lá não, é o contrário. A locomotiva vira ao contrário, então não tem jeito. Mas foi um desafio, né, comandante? Foi um desafio. A gente tentou consertar algumas coisas, a gente sentia impotente. Aqui a gente sentiu... vontade de fazer mais, né? Fazer mais, porque o que você tinha feito não contentava todo mundo. Você percebia que a tropa ainda queria mais. Queria mais. E no serviço público ali é um comodismo muito grande. Pelo contrário, teve ocasião lá que o sujeito vinha só para assinar o ponto e ir embora. Mas tinha gente que ia no dia 30 assinar todos os dias do mês o ponto. Que mudança. Aí eu ponho na minha mesa, não, vai ter que vir aqui assinar comigo. Chega lá para assinar, não, você só tem direito assinado e hoje, dia 30. Os outros eu já risquei tudo. Aí começou as encrencas aí que você tem... todos que passaram, todos os nossos enfrentaram essa situação, mas você... Mas a intenção de levar o nosso pessoal já era essa mesmo, né? Tentar dar uma ajeitada na casa. Você sabe que tradição são coisas difíceis de mudar, não muda de um dia para outro. Tradição leva décadas ou gerações. Contemporaneamente se fala, como é que é? Mudança de cultura organizacional. Leva gerações para mudar. Não é rápido. Não é rápido. E a cultura do bombeiro é completamente diferente. Então, o comando, você teve tem as adversidades, mas... Sem dúvida. Mas o nosso período de comando aí para mim, foi um sucesso. Eu nunca esperava ser. O senhor foi um comandante que saiu realizado. Com certeza, né? Então eu vou fazer uma pergunta para o senhor aí agora do outro lado. O que o senhor não conseguiu realizar, que o senhor fala, puxa vida, eu gostaria de ter realizado isso? Olhando agora para trás, assim.
pensei nisso. Nunca pensei, porque as coisas vão aparecendo, né? Eu vou provocar, então. Eu vou provocar mais o senhor aí. Sonho mesmo, nunca teve sonhos assim. Na sua época se falava na questão da emancipação do bombeiro? Falou. Só que é o seguinte, quando eu assumi o bombeiro, já recebi esse recado assim. Ó, você é a favor? Eu sou a favor. Mas nós não vamos tocar nesse assunto. Tudo bem? Não tem outra alternativa. Se ninguém vai me ouvir, como é que eu vou falar? Não adianta. Até eu falei para o comandante-geral da época, do início, falei, olha, é 20 minutos eu conversando com o governador que nós acertamos isso. Não vamos tocar nesse assunto. O Eclair é a mesma coisa, olha. Você está sendo promovido, mas separação do bombeiro é assunto que nós não conversamos. Se fala, né? Não vamos conversar. E aí assim ficou. Foi passando, todos os comandos devem ter passado por isso. Os comandantes gerais, eu não sei se queria que o bombeiro, o interesse do bombeiro ficar junto à corporação é interesse para usar o bombeiro como a propaganda, o garoto propaganda da Secretaria de Segurança. O senhor saiu no comando em 2009, né? Eu acredito, fazer uma conta aqui. Mesmo na sua saída, a gente tinha São Paulo, a gente tinha Rio Grande do Sul, tinha 5. Minas Gerais, eu ia chegar nisso, Paraná, e eu não lembro quem mais, né? Agora só sobrou São Paulo. Sobrou só São Paulo. Mas aí eu pergunto, na época eu já fazia essa pergunta, nós estamos no caminho certo ou só nós estamos certos e os outros? Se nós estamos certos, por que os outros não voltam para ser pendurado na corporação, na PM? Se nós estamos certos. O São Paulo sempre foi exemplo em tudo. É isso que eu sempre falei. São Paulo é seguido na legislação, é seguido no treinamento, é seguido no equipamento, formação, tudo. Por que nessa parte de São Paulo não é seguido? Tem que fazer os outros voltarem tudo a ser orgânicos. Então, aí, não tem vontade política. O que vai precisar? O STF determinar? Só se for assim. Porque hoje está assim, né? Hoje está assim, tem que entrar o STF no meio para poder o bombeiro de São Paulo separar. Acho que vai ter que ser isso. Eu não tenho nenhum medo de falar isso, porque não estou ofendendo ninguém com isso, né? Tô falando a realidade que hoje nós temos aí. Então eu sempre fui a favor, não batalhei por isso, porque a gente estava amarrado. O senhor também participou, foi na nossa época, a mesma coisa. Amarrado. Agora, o comando... Eu me senti realizado. Se eu tivesse conseguido a abertura para isso, seria a realização total nisso daí, né? Não por ser o primeiro comandante. Não, mas por ter realizado batalhado por isso, né? Claro. Você vê, teve parceiros nossos aí que sofreram com isso, né? O Carquedo mesmo foi um que sofreu com isso daí, né? Aí, na época, cortaram várias cabeças aí por causa disso, né? Mas, infelizmente, isso aí realmente, você falar, mas, de certa forma, não era um sonho. Sim, mas é uma coisa que a gente teria muito prazer. O senhor teria muito prazer. Não, na verdade, é uma coisa necessária e lógica. Não tem razão de estar vinculado ainda. Não existe essa razão. Eu só penso assim, não tem. Eu queria que alguém me falasse o porquê de manter desse jeito, né? Não tem um porquê, não tem razão. A própria formação. O senhor falou uma coisa que é verdade. Se fosse ruim, os outros que saíram teriam voltado. Teriam voltado. A gente conversou com muitos comandantes de bombeiro aí, eles tiveram grandes evoluções. Não que eu quisesse. E a própria Polícia Militar, né? Porque todo mundo ganha, na verdade, né, comandante? Você tem mais um órgão de segurança dentro do corpo, do organograma do Estado. Isso é bom para todo mundo. Mas eu nunca tive essa ideia de ser. Porque daí eu seria o comandante-geral. Isso é bobagem. Eu não queria ser o pavão, né? Não. Não queria ser o pavão todo emplumado. Nem eu. Nem eu. Tanto é que até o uniforme mesmo, né? Eu nunca. Esses dias eu fui contar umas medalhas lá. Minha esposa falou: o que faz com essas. Essa é uma pergunta que eu não sei o que fazer também, comandante. Que encontrei numa caixa lá, 42 medalhas. Não, o problema não é medalha, o problema é a caixa. Onde coloca essa caixa? Aí você vai na solenidade de veterano, o cara me dá um machado. Eu fui visitar o bombeiro de. Olha, comandante de unidades, não dê presente para o Coronel Manoel, não tenho de guarda, eu também não tenho. Que a esposa tem que carregar, né? Eu fui no
na reunião de bombeiros da Liga Bom, lá em Roraima. O cara me deu um remo de 2 metros de altura para trás. Cada presente é como é que eu vou trazer no avião? Só eu no avião com um remo. O cara falou, isso aqui é uma aeronave, não é um navio. Pô, todo mundo ri. Pô, se cair na água... Ele já sai remando. Eu acho que eu viajei aquela viagem toda... E todo lugar que eu para desembarcar, os caras, não precisa usar aí, mano. Ouviu um monte de piada, né, comandante? A hora que eu entrei, todo mundo olhava, por que se eu? Falei, vai que cai no mar. Olha, comandante, poxa. Tá igual. Tem umas coisas que. Ó, Pernambuco tem a área dos vinhos lá, né? Sim. Fui na reunião lá. Reunião de Liga Bom. Reunião de Liga Bom. Aí na volta, eles mandam a viatura levar a gente até o aeroporto, né? E eu tinha ido. Não, eu fui fazer uma palestra em. Como é que chama a cidade lá? De um lado é. Olinda? Não, divisa da Bahia com Pernambuco. Ah, lá. Bahia com Pernambuco. Juazeiro e Petrolina. Tem aeroporto, tudo lá. Então. Pô, eu cheguei lá. Desci do aeroporto, a viatura tá me levando pro quartel, na pista, em cima da pista, uma faixa assim. Welcome, Manuel. Welcome, Coronel Manuel. Aí, louco, né? Virou internacional, comandante. Virou internacional. O comandante lá era o Casanova, era cheio de história, né? Nossa. Eu fui fazer uma palestra, minha palestra era logo depois da família Schumann, né? Que é aquela família que atravessou o mundo. Vivi uma dessa aí também. Então, aí, fui lá, fiz a palestra, fui lá comer bode no bodódromo lá, né? Que tinha um bode lá. Aí, vim embora. Na hora de vir embora, lá tem plantio de uva, vinho e tal, me deram uma caixinha com meia dúzia de garrafa de vinho. E umas 4 caixas de uva, uma de cada tipo de uva. Lá produz vinho, uva, é verdade, né? Aí eu fiquei pensando para ir para o aeroporto, o que eu vou fazer com essas caixas aqui? Eu vou pagar uma nota no aeroporto, mais barato comprar uva lá em São Paulo. Né? Eu fiquei pensando, eu vou pôr no carrinho e vou dar para um taxista essas uvas aqui rapidinho e... Já era. Aí já era. Né? Aí, quando desembarcou, eu pus no carrinho, o motorista ajudou, tinha vindo um ajudante de ordem junto. Eu falei, obrigado, tá, tchau. Não, eu vou até o embarque com o senhor. Eu falei, nossa. Vou ter que carregar uva. Aí, na hora de passar na embalagem lá, tem que paga caro aquela viagem, cada caixa de 5 quilos. Saiu caro essa uva, hein, comandante? 20 quilos de uva. Paga por quilo. O senhor contou uma história que me lembrou uma minha, eu vou pedir permissão para o senhor contar. O senhor fez uma palestra antes ou depois da família Schumann? O senhor lembra a sequência, como é que foi? Eu acho que foi depois. Foi depois. Eu tive assim a experiência de fazer uma palestra que quem ia vir depois era o astronauta, o ministro, né? Que foi ministro. Mas isso na época, né? Foi o assunto ali, tava quente, né? Então eu cheguei no auditório, tava lotado, né? Lotado porque tinha o astronauta depois, né? Imagina, ninguém tava nem... Aí eu falei, tem que fazer uma brincadeira com essa coisa. Eu falei, pessoal, me apresentei. Eu gostaria muito que vocês permanecessem sentados após essa excelente palestra que eu vou fazer, que vai vir um senhor aí, que ele é muito interessante, a história dele é muito boa. Eu quero que vocês ouçam. Todo mundo começou a rir, né? Não sabia que estava lá por causa dele. Mas ali, você viu ali como um quebra-gelo, para eu falar o quê, comandante, antes do astronauta? Verdade, Por melhor que fosse a minha palestra, era o astronauta, né? Então, mas eu fui lá fazer a palestra do acidente da TAM. Então, aquela palestra tinha ficado muito boa. Ficou marcante. Ficou muito boa. Eu lembro. Logo na abertura, eu pus aquela voz do Cobom, chamando o Cobom. Tem até hoje aí no gabinete essa apresentação do senhor aí. Aí ficou muito bom. Quem me ajudou muito foi o Borges, a turma da TI lá, né? O Borges, o Max, me ajudaram muito a fazer essa palestra aí. E ela ficou, porque logo no início da palestra, dava um calafrio. Né? Ele jogava o som lá em cima, aí a sirene tocando, fazia um oasis logo na entrada. Impactante, Era bem impactante. Eu já falava das imagens, a gente selecionou imagens sem mostrar
só mostrando o trabalho da turma, mas não mostrava o recolhimento do pessoal lá. Então, essas palestras realmente atraíam bastante gente. Muita gente. Não, e é um assunto, é um tema que é lembrado até hoje, né? Aliás, os dois acidentes aeronáuticos, porque não é muito comum, né? A gente vê a história, o acidente aeronáutico é mais comum em área isolada, né? A gente tem 2 urbanos praticamente em épocas muito próximas. Eu estudei bastante, até alguns livros de comandantes de aeronave, aí eu andei lendo em razão daquele acidente lá. E você vê que eu andei o Brasil todo fazendo aquela palestra e fui até para os Estados Unidos falar sobre isso daí, numa reunião lá. E eu fui fazer uma palestra no aeroporto, daí o Paulo Fernando foi junto comigo lá em Porto Alegre. Nós voltamos de tardezinha, só fomos num bate e volta, palestra e voltamos. Quando a gente estava voltando, o Paulo Fernando foi no banco de trás com um rapazinho novo, um moleque de 20 anos, sei lá, um rapaz novo também. E eu via eles conversando atrás, né? O Paulo Fernando contando a história do acidente e tal. E eu vinha com outro cara, um senhor na frente aqui. Aí eu não conversei muito com aquele senhor, veio dando uma cochilada e tal. Quando chegamos, já estava escurecendo e chovendo. Chegamos em Congonhas, tá todo mundo ia preparar para desembarque, para aterrissagem. Aí quando chegou, de repente, o avião, você cola, né? Você cola na cadeira. Você só ouvia uns gritinhos. Aí uma moça levantou correndo, era a moça, senta. Falou, não aguento. Foi no banheiro, né? Já tinha feito o que tinha que fazer, né? E aí o avião, o piloto nem falou nada. Ele estava tentando tirar o avião dali para ele não conseguiu pousar, não ia parar, né? Estava chovendo, e aquelas pistas, a mesma coisa. Aí, pá, foi. Daí passou uns 20 minutos de silêncio. Aí o piloto entrou, falou, nós estamos dando uma volta, vamos eliminar peso e vamos fazer mais uma tentativa de pouso. Isso mas aqui em Congonhas ou lá? Em Congonhas. Mas fiquem tranquilos que nós temos opção de ir para Viracopos e tal, mas dá tranquilamente. Nós só arremetemos por segurança, por garantia e tal. Tudo bem. Nesses 15 minutos, silêncio total. E o cara que estava do meu lado abriu uma carteira assim, começou a mostrar as fotos, mostrando para mim, olha, eu estou vindo do Nordeste, estou vindo aqui do Sul, tenho 2 famílias, isso aqui são meus filhos, né? Essa família não sabe. O cara mostrando as fotos dos filhos e tal. Ele tem que confessar para alguém, ele achava que ia ter que confessar para alguém. Né? E mostrando, falei, não, senhor, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Dá tudo certo, se ele não pousar aqui, ele vai pousar aqui em Campinas e tal. Aí, pousamos, normal. Quando descemos deixamos o carro lá na Uzi Sul, lá tem um bombeiro lá em frente, o primeiro GB, né? Primeiro GB. Assim. Primeiro GB. Aí, quando descemos, pegamos as malas e tal, estávamos indo conversando, atravessando lá, eu e o Paulo. Falei, Paulo, olha, exatamente no mesmo horário que caiu o avião, mesmas condições de tempo, tudo. Você vê que nós temos proteção divina e tal. Ele falou, o rapazinho que estava do meu lado agarrou na minha mão e veio de mão dada com ele, pousou de mão dada. Eu estou lembrando aqui, comandante, não foi a filha do senhor que trabalhava no prédio lá onde o avião ela tinha estado no prédio às eu 2 horas da história tarde. Disso. Ela foi lá pegar o uniforme, aquele prédio. Que ela estava entrando na tinha companhia, acabado né? de ser demitida. Eu lembro Tanto disso. é que ela ia começar a aula no dia seguinte, foi pegar o uniforme lá, ligaram para mim aqui à tarde, eram as 2h30, ela ligou, pai, foi demitido, estou pegando o uniforme já. Um dia antes do acidente. No dia do acidente. No dia? No dia do acidente. Dia 27 de julho. 27 de julho. Foi aí ficou suspensa a escola por mais um mês ou 2. A minha esposa não queria mais que ela entrasse mais, mas depois acabou indo. Hoje, depois ela já pediu, saiu já, teve 2 filhos, saiu fora. Mas ela entrou naquele dia. Que coisa, né? Entrou naquele dia. Coincidências, né? Coincidências da vida. Coincidência. Comandante, olha, eu fiquei assim realmente muito feliz de poder participar dessa conversa com o senhor aqui. Terminou? Mas não terminou a conversa? A conversa é boa, a gente quer mais, né? Eu ia contar umas histórias aí. Tá muito bom, viu? Você sabe que nesse acidente... Então vambora. Nesse acidente da TAM,
A mulher do piloto era uma advogada. Ela batalhou muito sobre a indenização de todas as famílias, foi presidente daquela associação das famílias. Me lembro. No dia estava tudo reunido lá, o Marzagão, o doutor Marrei. Ele era secretário de segurança, o doutor Marrei. Secretário de Justiça. Secretário de Justiça. Está tudo no aeroporto, num salão nobre lá, e me chamaram lá. E as familiares, estavam lá os familiares. Teve uma menina, quando eu entrei fardado, me agarrou a perna. Né? Vai buscar meu pai. Puta, aquilo emocionou mesmo. Emocionou mesmo. Você vê que, quando eu estava na subprefeitura de Vila Mariana, apareceu uma senhora lá, uma moça de 19 anos, sei lá, 20 anos, moça já. Ela falou, vim aqui, marquei a audiência com o senhor aqui e tal. Eu não tenho motivo nenhum, só vim apresentar a minha filha. É aquela menina. Aquela menina? Era a mulher do piloto. Isso emocionou muito, né? Emocionou bastante. Essas histórias a gente nem... Tem história que emociona que você não quer mas nem essa tocar, é a história, comandante. Quando eu perguntei sobre uma coisa marcante, puxa vida, que coisa. E teve uma intervenção minha nessa reunião, porque as famílias estavam batendo pesado, né? No pessoal da secretaria, nas autoridades, né? E quando eu cheguei, sentei lá, daí eu comecei a falar para as famílias que, olha, vocês sabem, é um acidente de avião, tem que entender, a coisa é assim, está todo mundo aí, mas nós temos que ter um tempo para cuidar bem de cada um, tirar com jeito, de remover as pessoas. Infelizmente, vocês passam aí, pode ver, a imprensa já anunciou, não tem sobrevivente, só no prédio que tem sobrevivente, na aeronave não tem sobrevivente. Vocês têm que entender isso, assim, assado. E falei, bastante coisa. E no final, os familiares até aplaudiram, o bombeiro e tal. Né? Aí depois o Marzagão me chamou do lado e falou, sua intervenção foi, ele usou um termo lá, foi fundamental para acalmar os familiares e tal. E que ficamos... Eu tive essa passagem boa com ele, com o secretário. Compensação, quando o Antão levou o tiro lá no palácio, eu fui um dos que... É que parede tem ouvidos, né? Parede tem ouvidos. Numa reunião aqui no Bombeiro, eu comentei, né? Falei, pô, o secretário de segurança tem a PM e tem a Polícia Civil. São dois irmãos. Quando os dois irmãos brigam, o secretário de segurança é o pai. Ele tem que ir lá apartar essa briga, ele tem que resolver esse problema. E o secretário foi lá e se escondeu dentro do palácio, nem apareceu e tal. Eu usei um termo. Nossa, no outro dia ele ficou sabendo. Aí o comandante-geral falou assim, né, isso ficou feia coisa pro seu lado. Hein? Eu falei, o que foi? Você falou numa reunião, isso. Eu falei, mas na reunião só tinha oficiais aqui. O secretário ficou sabendo. Judas tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Aí eu falei, ele falou, não, o Denise falou, não, fica de boa, se ele chamar, vai lá, pede desculpa. Então. Ele gosta muito de você, ele falou que de você ele não esperava uma coisa dessa. Eu falei, cara... Só foi sincero, né? Aí eu fui lá. E no ambiente nosso, né? Deu outra. Eu peguei aqui, fui lá, falei com a secretária dele, ia falar com ele, me atendeu lá, opa, tudo bem. Vem falar com o senhor, um assunto desagradável. Eu coloquei para fora o que eu senti na hora, que eu achei que tinha que resolver esse problema e tal. Eu pedi desculpa ao senhor, eu achei que estava falando numa reunião bem privada, bem particular. Tá? Mas aí saiu o termo. Não. Pessoalmente, eu estimo muito o senhor. Tá? Claro. Aí ficou de boa. Passou batido. Eu achei que ele ia me mandar embora. Mas não iria, porque nessa época... O senhor estava com crédito, comandante. Crédito com o governador lá, estava com crédito. Sim. Mas... pensei dois comandos muito que pese as ocorrências, que judia bastante da tropa e tal, né?
Mas a tropa tem um prazer. Sim. Tem um prazer. Todos que trabalham nessas operações têm muito orgulho. Naquelas noites lá, uma das noites lá, apareceram 2 psicólogas lá eu lembro disso. Queriam falar comigo, tudo bem, não sei quem que levou elas para conversar comigo, vamos lá. Sentamos lá no Sicói, conversando com ela, tomamos uma água e tal. Ela falou, como é que você se sente? Eu falei, sinto que a gente precisa fazer mais, precisa agilizar isso aqui e tal. E ela falou, mas o pessoal não cria um trauma, não vai precisar de psicólogo para depois disso, depois de ver tudo isso. Aí não precisa fazer um tratamento, nós viemos colocar o nosso consultório à disposição para fazer um tratamento. Eu pensei bem, falei, não precisa não, fica tranquilo. Se você quiser visitar a gente, terei o maior prazer de mostrar o bombeiro, mostrar nossas atividades e tal. Mas, a princípio, se tiver alguma necessidade, a gente vai atrás, mas eu acho que não precisa. Elas perguntaram, mas qual é o tratamento para quem tem esse trauma todo? Falei, o tratamento do bombeiro é a próxima ocorrência. É o que eu ia falar, daqui a pouco está na outra. Está na outra, aquela já apagou da memória, já ficou para trás. Então, psicologicamente, o tratamento... Mas muita gente pergunta trauma, pergunta isso. Muita gente pergunta. O tratamento é a ocorrência seguinte. A ocorrência seguinte é o tratamento. Porque você fica tenso esperando a próxima. É verdade. A tensão já é esperando a próxima. Então, esse é o tratamento. Na época eu falei, e realmente, eu não lembro de ter tido caso de trauma que tivesse necessidade de tratamento, pessoal com, sei lá, psicopatia, alguma coisa em razão de ocorrência. O bombeiro teve bombeiro que teve problema de familiar, sim, familiar, mas não de ocorrência. Não me lembro também não. Mas é curioso, quando eu acho que nós, né, como eu digo, nós o Corpo de Bombeiros, as pessoas profissionais, acho que a gente cria uma coisa com o outro bombeiro, né, com o companheiro, que cria uma cama de conforto, né, nessas coisas, que a gente vai para outra. Teve um caso de sargento de tirar preso da ferragem para o próprio filho. Né? É verdade. A história do Coronel Lemes, né? Então. O Togni, o sargento Togni, tirou o filho dele também, preso em ferragem. O Betinho, o Rodrigues, o irmão. O senhor lembra, né? Então. Aí, isso daí... Hoje tem... Hoje nós temos aí... Hoje nós estamos em outra época de redes sociais aí, e de videogame, de joguinho, essas coisas aí que, às vezes, o cara tem um problema psicológico em razão de jogos aí, da internet, tecnologia, né? Da tecnologia, porque hoje nós tivemos um caso de suicídio até de bombeiro aí, mas na época eu não lembro de ter tido isso aí. Teve cara de briga de marido e mulher, isso nós já tivemos vários, né? Briga de boteco, tivemos vários casos assim, mas o cara ter atentado contra a própria vida por problema psicológico, no meu comando não lembro de ter isso, nem em comandos anteriores. Não teve, né? Não tivemos esse tipo. Hoje... como eu disse, isso é a minha opinião, né? Assim, é o que eu vejo, né? Realmente essa questão do companheirismo, essa questão do estar junto, do comando, não é? Isso faz diferença, né? Dá um suporte, né? Dá uma base, né? Para que a gente encare esse tipo de coisa. E você sabe, a guarnição, um cara sabe que um depende do outro. Exatamente. Eu estou aqui para ajudar ele, como ele está para ajudar a mim. Então, e a própria segurança de um do outro. De um do outro. Então, um depende do outro. Né? A vida é uma atividade que você põe a sua vida na mão do outro. Pô. A importância do canga, né, comandante? Do canga, então. Esse é o canga. Verdade. O canga me tirou a 42 metros de profundidade. A gente tem história de canga aqui. Cabo Devanir. Cabo Devanir já faleceu, mas ele me tirou do fundo da água, uma viga nas costas, eu senti ele arrastando no lodo, arrastando a viga para tirar das minhas costas. Se não tivesse encangado, eu tinha ficado embaixo ali. 42 metros, a gente mergulhava no peito, no cilindro só de ar comprimido. Hein? Hoje, se não tiver mistura, não vai a 40 Não vai. Hoje a gente usa, né? Nitrox. Realmente, comandante, essa questão do companheirismo no bombeiro, né? Do canga, da guarnição, isso é uma coisa que ultrapassou o tempo, né? Isso é uma coisa... Bom, mas o nosso candidato chega na nossa escola
empossado, qual a primeira coisa que a gente faz com ele? Dá um canga, né? Dá um canga para ele, né? A gente trabalha muito isso, né? Então isso aí, eu saber que você está na mão, a sua vida está na mão do outro, e aí vice-versa, né? Isso é importante, o cara ter essa noção das... O Corpo de Bombeiros, a nossa atividade, ela é aquela que eu vejo assim que ela não existe trabalho solo, né, comandante? O trabalho do bombeiro é o trabalho de equipe, né? Equipe. Ele não funciona se não for o trabalho de equipe. Né? Verdade. É isso mesmo, é uma equipe. Não importa quantas pessoas tem na guarnição, mas é uma equipe. É isso aí. Histórias a gente tem. Tem bastante, tem né? Bastante. Às vezes não são tão importantes. Talvez não seja, toda a história é importante. Não seja o que as pessoas querem ouvir, mas... Mas o nosso BombaCast, ele é isso, né? Porque, se eu vejo, quanta coisa, né? Algumas coisas, nós, né, pela nossa vida profissional, algumas coisas a gente compartilha da história, mas só foram de coisas, por exemplo, que é do senhor, né? Mas são, só o senhor sabe, particulares, né? São coisas história, né? História. Não vamos aqui dar números tipo 120 milhões de passando fome, essas coisas. Não é isso, né? A gente fala coisas que aconteceram. Coisas que aconteceram, coisas que marcaram, coisas que foram importantes. E mais que isso, comandante, eu acho que o senhor, com essa sua fala, com essas suas histórias, né? Ela nos dá o que eu falei para o Coronel Quarqued na entrevista dele, nos dá a possibilidade de olhar para trás e falar, puxa, a gente já fez muita coisa, né? Tem uma história onde a gente chegou. Nossa vida não foi em vão. Não foi em vão. E assim, a gente é o que é hoje, o bombeiro, nós não estamos mais, nem o senhor nem eu, o senhor há mais tempo, mas o bombeiro é o que é porque as pessoas que vieram antes deixaram o legado. Na verdade. A gente, às vezes, até aumenta, mas não inventa. Né? Mas não inventa. Comandante, olha, realmente, essa entrevista do senhor, ela foi extremamente agradável. Eu acho que dava um podcast de 3 horas aqui fácil. Não inventa não. Mas obrigado, olha, eu tenho certeza que o senhor voltará mais pra frente. A gente tem alguns planos aí de trazer mais pessoas, né, para fazer entrevista e fazer um bate-papo. Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que aí os nossos que nos acompanham no 93 BombaCast vão gostar muito. O senhor virá novamente. Muito obrigado por compartilhar com a gente as suas histórias, de dispor do seu tempo para estar aqui com a gente. E eu deixo aqui as palavras finais para o senhor se despedir do nosso pessoal aí. Eu agradeço o convite, agradeço a participação e a sua forma de ir dando corda e dando linha, puxando o novelo aí para a gente fazer as lembranças, porque eu prometo que na próxima eu venho mais preparado. Vou me preparar mais, porque a gente já ficou desatualizado aí com esse tempo que a gente está fora aí, mas é uma grande satisfação. Obrigado, pode contar com a gente. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui, realmente é muito importante. Tempo é o que a gente mais tem agora, pode ficar sossegado que tempo a gente tem todo o tempo do mundo. Eu falo assim, quando a gente é criança, a gente quer um velhinho para contar história para a gente. Quando a gente fica velho, a gente quer uma criança para ouvir. E as duas coisas é muito difícil de encontrar hoje. Então essa é... filosofou, comandante. Então muito bom. Desse jeito que a gente leva a vida. Eu hoje fico lá com os netinhos e a gente continua a vida. Eu agora, né, nessa idade, a gente vai cardiologista de cada 6 meses, né? Chego lá, o cardiologista pergunta, e aí, como é que tá? Eu falo, sobrevivi 6 meses. Agora vamos ver os próximos 6 meses, vamos batalhar para sobreviver os próximos 6 meses. Então a vida da gente é essa daí, tentando sobreviver enquanto tiver condições aí. E estaremos sempre com o coração, um bombeiro dentro do coração aqui, não né? Tenha dúvida. Vamos estar sempre aí batalhando. O que a gente puder fazer pelo bombeiro, a gente vai continuar fazendo. Não porque está fora, que deixa de... Claro. Deixa nunca, né? O bombeiro não é um sacerdócio, né? É um estilo de vida, você vai ter a vida inteira. Hoje a gente não está mais, mas sempre vai estar com aquele... Tudo que a gente passou aqui, isso não apaga, né? A gente fica velho, perde a memória, mas fica no coração, mas as marcas, aqui eu passei realmente os melhores anos da vida, foi aqui dentro da corporação. Com certeza. É isso aí. Obrigado, pelo trabalho aí. Muito obrigado. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de inscrever no nosso canal, no 93 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. Até a próxima.